Muito bom dia, seus The Errors maravilhosos! Gente, e aí? E aí esses dois jogos que nós tivemos ontem, hein? Pelo amor de Deus, já vou abrir o programa avisando que a Gabriela hoje não está aqui, mas é o último dia, porque amanhã ela já estará aqui, tá certo? Amanhã gravaremos juntos, ela está, assim, com tanta coisa para falar, vocês imaginam, né? Vocês imaginam. Vem aqui dar bom dia pra todo mundo. Rápido. Rápido. Dá um bom dia aí. Bom dia. Muito bem, muito bem. Agora vai lá, você terminou as coisas que eu falei pra você fazer? Não, você não trocou de roupa ainda. Tem que trocar de roupa, vai. Você já fez a lição de casa? Então tá bom. Então voltando aqui, já vou abrir esse programa maravilhoso, porque tem muita coisa pra falar e vamos nessa. Bom dia. Está começando o Papo DR. O seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovannoni. Hoje sem a Gabriela Neves, mas porém com o Guilherme Giovannoni aqui. Lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é dia de um oferecimento da KTO, kto.bet.br, kto.bet.br, seu site de apostas favorito, tá? Então, se você quer brincar, se divertir, colocar um pouco mais de emoção no jogo que você está assistindo, no jogo do seu time, entra lá no site da KTO para fazer a sua brincadeira. Tá? Tem um QR Code aqui embaixo também para você já se cadastrar, já participar lá da Liga do Milhão também, tá bom? Lembrando que é para maiores de 18 anos, para jogar com responsabilidade e que não é um investimento isso daqui. Isso aqui é uma diversão. Tá bom? De novo, para dar um pouquinho mais de emoção no jogo que você está assistindo, no seu time, tá? E hoje a gente tem Boston e New York Knicks às 8 da noite, tá? Onde o Boston é favorito por 10,5 pontos, como era favorito no último jogo, né? Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets às 10:30, onde o Oklahoma é favorito por 11 pontos. Tá? Então, assim, sendo que as duas séries estão 1-0 para o time que joga fora de casa. Tá? E amanhã temos Minnesota Timberwolves, que perdeu o primeiro jogo, né, pro Golden State, favorito por 10,5 pontos. Tem o fator Curry aqui também, a gente já vai falar mais. E o Indiana Pacers, que joga em casa, mas aí isso aí na sexta-feira eu vou deixar para sexta-feira para falar. Suspense, né? Gostou. Amanhã, na quinta-feira, tem só esse jogo do Golden State Warriors. Tá bom? Então esse foi o nosso momento KTO para você ir lá e brincar no site, no kto.bet.br. Vai ter também um link aqui no primeiro comentário desse programa maravilhoso. Tá bom? Vamos falar do primeiro de tudo, gente. Peraí que eu tenho uma vinheta maravilhosa para esse momento aqui. Porque olha, seu Cleveland Cavaliers, primeiro 2 palavras pro Cleveland. Parabéns. E depois, olha o que o Cleveland fez. Tirou 40 litros de leite e chutou o balde. O homem que amou de mão. Esse aí já não tá faz tempo, né? A vinheta saiu errada aqui. O Cleveland Cavaliers estava sem 3 jogadores praticamente titulares, né? O Garland, que já não joga há 4 jogos, contando com esse. Você fez toda a lição? Fez a cartinha? Então, já sabe o que fazer. O Cleveland, que estava sem o Garland, sem o Evan Mobley, sem o DeAndre Hunter. É? A gente já comprou presentinho para ela lá também. Acho que já, os pais todos. Tá bom? Mais uma interrupção, mas não tem problema, Manu. Tá eu e Manu aqui, vocês sabem como é que é o rolê já, então não tem novidade para vocês aqui, né? Então vamos lá, sem Garland, sem Evan Mobley, sem DeAndre Hunter. Peraí, que não é esse jogo que eu estou vendo o jogo errado, gente. Calma. O que eu vou acertar aqui, que eu olhei, estava o DeAndre Hunter no negócio, tá errado. Então estava sem o DeAndre Hunter e o time começou muito bem, né? O Cleveland Cavaliers chegou a abrir 20 pontos de vantagem. O Cleveland Cavaliers teve um Donovan Mitchell de 48 pontos e 9 assistências. Teve um Jordan Allen com 22 pontos. O Max Strus com 5 bolas de 3, 8 rebotes. Né? Teve o Sam Merrill, que é um jogador que não entra tanto, foi lá e meteu 4 bolas de 3. Ou seja,
eles conseguiram suprir a ausência dos 3 desfalques muito bem, né? E aí abriram essa vantagem. Porém, contra esse Indiana Pacers, você não pode relaxar em nenhum momento, né? E aí vai um meia-culpa aqui, porque a gente fala pouco realmente do Indiana Pacers. E esse é um time que na temporada passada já chegou na final de conferência. E que apesar de tomar 4-0 do Boston na final de conferência no passado, poderia tranquilamente ter começado 2-0 aquela série. Eu não sei se vocês lembram, né? Era um time que atacava de forma maravilhosa, porém não defendia tão bem. O que mudou? Esse time agora, ele defende melhor, tá? Tanto é que o aproveitamento do Cleveland nesse jogo, ele é baixíssimo, né? 43% de arremesso de quadra e 28% de 3. O Indiana teve aproveitamento melhor, só que teve um volume menor, né? Ah, mas tomou 120 pontos, 119 pontos. Isso tem a ver também, é lógico que o número de pontos que você toma tem a ver com a sua defesa, claro, isso é óbvio. Mas também tem a ver muito com o pace, com o ritmo, né? Ou seja, o que é isso? Qual que é a velocidade que você joga? Em quanto tempo você arremessa? Porque uma coisa é se você tem a média dos seus arremessos em 15 segundos de cada ataque, em 20 segundos, entre 15 e 20 segundos. Você vai ter um número de posses. Se você arremessa com entre 8 e 15, a chance de você dobrar esse número de arremessos é enorme, ou ter um percentual muito mais alto. Então, claro, mais arremesso e para você e para o adversário, porque o jogo fica mais corrido, certo? Então, você aumentando o número de posses, você vai aumentar o número de pontos, independente se a defesa é boa ou não, né? E o que me mostra que a defesa é boa é percentual de arremesso, é número de bolas perdidas do adversário, né? E o Indiana vem fazendo um bom trabalho. E no ataque, gente, é claro que o Haliburton é a estrela. Inclusive, eu tô com essa camiseta aqui porque eu não tenho uma camiseta de Indiana, né? Então eu vim com o USA Basketball porque o Haliburton participou da seleção que foi medalha de ouro na Olimpíada, né? E aí você tem os 5 titulares. 5 titulares com pelo menos 12 pontos, né? Sendo que quem fez 12 pontos é o Siakam, que é uma estrela do time, certo? Então você tem aí o Nembhard que joga bem, o Nesmith que mete 5 bolas de 3, o Haliburton. Gente, o Haliburton nem teve um volume muito alto, tá? Porque claro que a defesa de Cleveland tá mais atenta a ele. Mas ele arremessou 7 de 11. Deu 9 assistências. Desculpa, deu 4 assistências. Que deu 13 assistências foi o Nembhard. Então você vê que eles conseguem dividir essa responsabilidade e que realmente a bola roda de mão em mão. Eles têm, assim, quase que não é nem jogada. Eles têm um sistema de jogo em que você cria uma vantagem a partir do momento, seja numa situação de pick and roll ou num bloqueio indireto, em que já se tem uma mínima vantagem, em que o jogador que está com a bola ele consegue deixar minimamente o marcador dele para trás, já criou-se a vantagem. E aí o que acontece? Aí é leitura de jogo. Teve uma ajuda? Passa a bola. E aí a bola começa a correr de mão em mão. Começa a correr de mão em mão. Claro, eles buscam muita bola de 3. Mas, por mais que seja muito, eles arremessaram 28 bolas de 3 nesse jogo. De 85, ou seja, muito mais bola de 2 do que de 3. Né? Então, assim, é interessantíssimo. E por isso que eu estou fazendo esse meia-culpa. Porque a gente falou pouco desse time, é verdade. Eu considerava... E eu acho que ainda Cleveland tem chance de recuperar essa série, tá? 2-0 não é impossível de virar. Porém, o próximo jogo vocês sabem que é o jogo-chave. Porque 3-0 ninguém nunca virou. Então vão ter que ganhar um jogo fora de casa. Senão acaba a temporada. E o Indiana, firme, defesa, o ataque trocando essas bolas, né, fazendo rodar muito bem. Você teve o Mathurin, que veio do banco, que meteu 19 pontos em 20 minutos. Né? E aí, aquele minuto final vai ser aquela loucura, né? Porque o minuto final do jogo estava 7 pontos, faltavam 50 segundos, 7 pontos para Cleveland. E sim, Cleveland ficou preocupado em tirar as bolas de 3, tomou bola fácil, aí fez falta. O time do Indiana, 7 pontos atrás, nesses 50 segundos, ainda errou 3 lances livres e virou o jogo. Só que
Em 50 segundos, o time do Cleveland não conseguiu arremessar na cesta. Eles perderam 2 bolas e eles perderam 2 rebotes de lance livre. E aí, você dá sopa pro azar. Deu sopa pro azar. Esse jogo era pra Cleveland ter ganho. Mas você tem que se lembrar que é um time que está jogando contra, que não desiste, que já ganhou um jogo nessa mesma situação contra Milwaukee. Tava perdendo por 20, voltou no jogo, depois chegou nos últimos 8 segundos, tava perdendo por 7, ganhou o jogo. Né? Tem um técnico experiente, que é o Rick Carlisle, que já foi campeão lá com Dallas, né? E aí é aquela jogada de água no chope do Kenny Atkinson. Foi campeão técnico do ano, foi lá e sai perdendo de 2-0, uns 2 jogos em casa. Vai estar numa situação muito complicada agora. Né? A sorte, entre aspas, é que o próximo jogo é só na sexta e talvez dê tempo de recuperar pelo menos um dos 3 jogadores que não jogaram. Né? Mas você vai jogar em Indiana, que é uma torcida fervorosa, que vai fazer um caldeirão aquilo lá. Tá? Então, assim, atento. Agora, o Indiana virou o favorito na série. Virou, gente, não tem jeito. Né? Mas, tem que estar pronto para virar. No ano passado, nós tivemos uma série que foi Denver e Minnesota. 2 jogos em Denver, Minnesota ganhou os 2 jogos. Denver foi lá e ganhou os 2 jogos em Minneapolis. Será que Cleveland tem essa força? Será que emocionalmente eles estão prontos para conseguir ganhar principalmente o jogo 3? Você tem que ganhar o jogo 3. Se sair 3-0, esquece. Já era. Tá? E no outro jogo da noite, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Né? Eu quero dizer aqui, o Golden State ganhou por 11 pontos. Minnesota fez 88 pontos no jogo. Tá? Sendo que no primeiro tempo, eles fizeram 31. E o Stephen Curry saiu machucado. E esse é um ponto de atenção grandíssimo aqui para o Golden State Warriors. Né? Primeiro de tudo, vamos falar do jogo e depois a gente fala. O Stephen Curry jogou 13 minutos, anotou 13 pontos. Estava jogando daquele jeitão que a gente sabe, só que ele tem um problema, uma lesão na posterior da coxa. Então, já a gente fala da lesão dele. Vamos falar um pouco do jogo, que assim, eu falei aqui no DR, eu falei nas análises do Guizão lá, né, que a defesa do Golden State é muito melhor que a defesa do Lakers. E dito e feito. É um time que troca muito bem de jogadores, né? Ou seja, em situação de pick ou de pick and roll, você tem as trocas e eles fazem muito bem. Eles sustentam muito bem um contra um. Né? Eles têm um jogador, que é o Draymond Green, que comanda a defesa toda, seja quando ele defendendo ou na situação de falar com os companheiros, ele comanda a defesa toda. Tá? Você tem o Jimmy Butler, que também é um bom defensor, né? E todo mundo comprometido com o rebote. Vocês lembram também que eu falei que essa série contra Houston preparou muito bem o Golden State em questão dos rebotes? E foi isso, beleza. O Minnesota ainda pegou 12 rebotes de ataque. Só que, no total, o Golden State pegou 18 rebotes de ataque. E no total, foi 51-41 em rebotes pro Golden State. Time que não tem a vantagem de tamanho. Então você entende que como eles estavam muito melhores preparados para essa questão do rebote e de não perder essa batalha no garrafão. A Minnesota fez muito mais pontos no garrafão. É verdade. Mas não foi esse sofrimento. Pelo contrário, eles fizeram com que o time do Minnesota arremessasse 17% para as bolas de 3 pontos, que é baixo. Então sofreram pra caramba nas bolas de 2. Não. No total foi 39%. Nos arremessos gerais. Né? Então, assim, defensivamente, esse time é um time muito melhor que o Lakers. Por isso que eu falo, essa ia ser a dificuldade do Minnesota. Se ficar insistindo em um contra um, em querer arremessar as bolas forçadas, não, você precisa ter um pouquinho mais de paciência. Tá? A defesa para cima do Anthony Edwards, principalmente no primeiro tempo, foi espetacular. Porque era o quê? Era tirar a bola de 3, o arremesso de 3, que ele arremessou pouco. Acho que
foram 2 bolas que ele arremessou de 3 no primeiro tempo, né? E quando ele batesse para dentro, tinha uma ajuda e eventualmente tinham 2 homens ajudando e ele estava errando. Tanto que ele fez 1 ponto no primeiro tempo. Nenhum arremesso de quadra, só um lance livre. Depois, no segundo tempo, ele achou os espaços e acabou com 23. Ele fez 22 pontos no segundo tempo. Então, assim, defensivamente agora, como o Minnesota vai conseguir reajustar? Vamos falar do Julius Randle? Lembra que eu falei que o Julius Randle não ia ter tanta vantagem? Ah, mas ele fez 18 pontos, Guilherme. Sim, mas qual a qualidade dos arremessos? Ele arremessou 4 de 11 de quadra. 0 de 3 dos 3 pontos. Né? Então eram sempre arremessos marcados. Bateu bastante lance livre, verdade, beleza. Dos 17 lances livres que Minnesota bateu, ele bateu 10. Mas é isso, não... O Julius Randle, eu aposto com vocês que em nenhum momento ele ficou confortável no jogo. Né? Como ele ficou jogando contra os Lakers na vantagem de tamanho. Tá? Então, assim, baita defesa. E no ataque, né, a gente tá vendo um Draymond Green mais agressivo. Tanto que ele começou 4 de 5 nas bolas de 3. Depois ele errou mais 5 seguidas. Tá? Por que ele é importante essa agressividade do Draymond Green? Porque quem tá marcando ele é o Gobert. E ele sendo agressivo, força o Gobert a ter que sair um pouco mais nele, para abrir um pouco mais essa quadra. Né? Então ele começou bem agressivo, o Curry estava muito bem no jogo, de novo, 13 pontos. O Jimmy Butler, sabendo qual o momento de atacar, né? Principalmente no último quarto, de pegar essa bola por baixo do braço, que é um momento em que o Minnesota chega, né? O Golden State chegou a abrir 23. Mesmo depois que o Curry tinha saído. Né? Exatamente porque o Buddy Hield continua no seu momento incrível, terminou com 24 pontos, 5 bolas de 3. E assim, não são arremessos forçados, tá? Não são arremessos forçados, são arremessos bem construídos pelo Golden State Warriors. Vale destacar aqui, né, a coragem do Steve Kerr, né, de colocar o Pat Spencer, que jogou bem. O Gui Santos teve uns minutinhos. Quinten Post teve seus minutinhos. Mas assim, o Kevin Looney, gente, eu não entendo às vezes porque o Steve Kerr não coloca o Kevin Looney para jogar. Porque ele é uma presença no rebote importantíssima. Tá? Sempre pega rebotes de ataque fundamentais para o time. E foi o que ele fez, principalmente no último quarto. Quando precisou, o Draymond Green estava com 5 faltas, ele entrou lá, fez o papel dele. Ah, mas não vai fazer... Beleza, gente, é função. É função, ele sabe muito bem a função dele, não demanda a bola. Ele sabe que ele precisa pegar os rebotes, ele sabe que ele precisa defender bem, e é o que ele faz. Tá? Então, assim, muito de uma maneira, não vou dizer improvável, porque o que a gente está vendo aqui é a primeira vez na história da NBA que em semifinais de conferência, os 4 times azarões, né, ou seja, que não eram favoritos nesse primeiro jogo, venceram o primeiro jogo. Os 4 times que jogam fora de casa venceram o primeiro jogo. Né? Então a gente está vendo aqui, por enquanto só teve vitórias de time visitante. E tem a bela frase, né? Que os playoffs só começam, a série só começa quando um time vence fora de casa. E aí fica muito interessante, porque aqui já todos começaram logo desde cara. Então eu vou até fazer um vídeo depois, vai sair na análise, sobre como funcionou essa defesa do Golden State, porque foram revezando, individual, zona... o trabalho de rotação. Então, vai ter esse vídeo aqui também, tá? E aí, nós vamos falar do Stephen Curry, que saiu com uma lesão na posterior. Lesão muscular é extremamente complicado, né? Se foi uma contratura, que é o que parece ter sido, tá? Assim, pelo olhar, porque se é um estiramento mais grave, ele não fica correndo mais 3 quadras que nem ele correu. Tá? Ele para na hora. Tá? Então deve ter sido uma contratura, mas mesmo assim, muscular, você tem que ter um cuidado extra. Tá? Então não me estranharia que o Stephen Curry perdesse, sei lá, os próximos 2 ou 3 jogos da série. Tá? O próximo jogo, cara, eu tenho certeza que ele não vai jogar. Seria assim, muito improvável, muito... Até, ainda mais com o Steve Kerr, que ele é super cauteloso com esse tipo de coisa. Ganhando o jogo 1 fora de casa, ou seja, né, que a gente sempre fala, tipo, você já rouba o mando de quadra, pra que você vai arriscar?
né? E o time jogou bem sem o Curry. Jogou bem. Não jogou maravilhosamente bem, mas jogou bem. Soube achar as soluções para vencer esse jogo. Tá? Então, assim, vai ter que ser no dia a dia. Muito provavelmente a gente vai ter muito pouca informação sobre qual é a gravidade, porque os times da NBA em playoffs não vão falar. Não pode ser que o Shams solte alguma coisa, algum insider dele lá fale, mas assim, eu sinceramente não estou muito confiante em ter essas informações fidedignas daquilo que realmente está acontecendo com o Stephen Curry. Né? É uma preocupação. O Curry já perdeu acho que mais de 250 jogos na carreira, né? Que há 16 anos aí que ele está na liga, não é nenhum número absurdo, mas nunca foi uma lesão de posterior da coxa. É a primeira vez que acontece isso com ele. Tá? Então, vamos aguardar aí para ver. É uma preocupação, sim. Porém, o fato de ter ganho o primeiro jogo, então dá um pouquinho de margem para o Golden State ter aí, sei lá, talvez 4, 6 dias para recuperar o Stephen Curry, né, e ele voltar ainda nessa série. Tá bom? Para não passar batido aqui, vamos... Ih, acho que eu bati na câmera, mas tudo bem, acontece. Né? O Sam Presti, que é o presidente de operações de basquete lá do Oklahoma City Thunder, venceu o prêmio de executivo do ano. Né? E eu acho que é merecido, tá? E se eu tivesse direito à volta, eu daria para o Trajan Langdon, que é do Detroit Pistons, que fez uma mudança realmente importante. Mas por que eu acho que é merecido também do Sam Presti? Porque você já tem um time muito bom e ele foi atrás de contratações pontuais. Hartenstein e Caruso. Caruso via troca, Hartenstein via mercado, via agente livre, né? Então, eu acho que é merecido e tá em ótimas mãos. Eu acho que o Trajan Langdon vai ter ainda possibilidade de ganhar em outros anos. Tem que premiar, sim, esse time do Oklahoma, tá? Apesar de estar numa situação agora que talvez eles não esperavam, mas, assim, tem muita coisa tem muita lenha para queimar, que, aliás, o jogo é hoje, né? Oklahoma e Denver às 10h30, e temos o New York Knicks e o Boston Celtics às 8 da noite, tá? Então são os dois jogos de hoje. Lembrando que os times da casa estão perdendo por 0-1, né? Vamos ver qual que vai ser. Se você ainda não viu qual foi o erro do Boston, eu fiz um vídeo ontem também, então tá lá na playlist Análise do Guizão. Aproveita e vai lá para assistir, que tá bem fácil de ver, né? E claro que o New York teve todos os seus méritos lá de vencer o jogo e tal, mas tá bem fácil de ver quais foram, né, os erros do Boston que custou a vitória depois de estar ganhando de uma vantagem de praticamente 20 pontos. Tá certo, gente? Deixa eu achar aqui agora a minha vinhetinha. Comentários. Aqui, gente. Ah, que belezinha. E chegou a hora dos comentários. Vamos aqui. Chegou a hora dos comentários. Obrigado. Vamos aqui para os comentários agora, que tem bastante também. Aliás, tem uma galera nova chegando aí, né? Sempre muito bem-vindos. O Vitor Soares, Nanicão da Massa, nunca critiquei. Denver é gigante, como pode? Esse tal de Jokic é promissor. Se focar mais no esporte, deixar os cavalos de lado e focar no atleticismo, pode ser o próximo Magic Johnson. Xaxá Vitor Hugo, Gui, você é o melhor comentarista da NBA, obrigado. E adoro seus comentários. Sendo que o Papo DR sem a Gabi fica faltando energia caótica dela, eu também acho. Eu tô morrendo de saudade da minha mulher. O Rafael Soares, o Oeste é tão embaçado que teve que mandar o Jalen Brunson e Towns para o Boston ter um confronto de verdade. Será que vai ser? Né? O Max Pantoja, todo faceiro, venceu o MVP, meu Denver é gigante. Francisco Flávio Biomed. Celtics ativou o modo Rockets 2018, chutando de bolas de 3 sem parar. O Lucas Almeida ficou bravo com o Mazzulla. Tenha calma, Lucas. Seu técnico já te deu um título, tá bom? Pedro Andrade, eu fiquei tão revoltado com esse jogo. Como pode o Mazzulla continuar metendo a mesma estratégia?
Podendo atacar o Cat para forçar falta, continuou fazendo a mesma coisa. Não foi isso que ele falou, mas tudo bem. Perdemos para nós mesmos, irritante. Cara, vamos pro jogo 2, Celtics em 5. Paulo Ponchio. Essa série contra os Knicks vai provar que o técnico do Boston não passa de um estagiário do Doca. E que esse time até hoje joga como ele treinou. Mais ou menos, hein? Não é tão assim, não. Caio Mâncio, o Boston com esse jogo parece que está no torneio de 3 pontos, é muito chato de assistir, falam que a culpa é do técnico, mas os jogadores têm que fazer uma leitura do jogo. O Cat com 4 faltas e ninguém para cima dele no garrafão. Exato. O Cadu Rodrigues, eu não entendi seu comentário, Cadu. Nesse momento seja pai do Gui, lembrando que o pai é uma coisa, progenitor é outra. Tá, eu sei que eu falei lá do Anthony Edwards, lá ele tem os 4 filmes, mas não entendi o primeiro aqui, enfim. Doutor Abineder, DR Abineder. Bom dia, Gui Gabi. Tatum ontem foi tecladista de banda de reggae, tocando uma nota. O Boston ainda vai morrer com essas bolas. Não, o Boston reajusta bem, viu? De um jogo pro outro. Já aconteceu isso em outras séries de playoff, em que eles perderam porque eles insistiram e depois no jogo seguinte eles souberam reajustar, tá? O Roberto MS, Gabriela fugiu? Por que será? O corintiano maloqueiro perguntou, bom dia, Guizão, antes de NBA me fala como foi jogar nosso timão, foi maravilhoso. Eu pude realmente entender o porquê jogar no Corinthians é diferente, como a torcida é uma coisa, assim, única, tá? Outra coisa, aqui no Celtics e Cavs, sinto que eles têm enorme dificuldade em jogar atrás no placar. Principalmente se a bola de 3 não cai. Ontem foi nítido no jogo do Celtics, ninguém batia para dentro. Tem lá o vídeo, então vai lá na área do Guizão que tá lá. Beleza? Gui, o que achou do comentário do Draymond sobre o Dillon Brooks ter saído de quadra correndo depois do jogo? Diferente do resto do time que ficou para complementar o time vencedor. O Draymond Green falou que ninguém respeita o Dillon Brooks por causa dessas bobagens que ele faz. Cara, aceita, você não vai sair menor, pelo contrário, você vai sair menor se você não cumprimentar. Vai lá, é do jogo. Faz parte você entender que o adversário foi melhor que você, inclusive para você melhorar para a próxima temporada. Sankofia, falando que Denver vai ganhar em 6. Rafael Henrique, o complicado foi os 15 segundos de intervalo no jogo de Denver e 15 minutos, talvez. Ou 15 segundos, sei lá. Me bateu o sono legal e perdi o fim do jogo com o Denver. O Leonelson falando aqui que Holmgren, eu culpo você, ele errou 2 lances livres, né? Felipe Vasconcelos, sou torcedor do Golden State, mas acho o Boston muito completo. Acredito que foi um acidente de percurso. Cutucaram a onça com vara curta, vai virar para 4-1. Ele continua falando aqui mais 2 comentários. Oklahoma pela falta de experiência. Acho que não passa de novo. O time parece que sente muito na hora decisiva e o Shea não tem ainda o mesmo para vencer que o Jokic tem. Oklahoma perde em 4-3. Uau! Felipe ainda, série dos Warriors, como sou torcedor, minha opinião é passional, mas acredito que pela experiência que teve contra Houston muito físico, chega bem preparado contra os Wolves e vai levar em 4-2. Jimmy ficou meio baleado com a lesão e quanto mais for avançando ele vai se recuperando, mais os Warriors vão firme em busca do título contra Boston na final. Marcelo Cabral. O que esse time do Denver Nuggets gosta de game winners absurdo não está escrito. Só lembrar de Oklahoma, Clippers, Lakers, Warriors e Mavs. É verdade, teve tudo isso mesmo. Sendo mais memorável, na minha opinião, o arremesso do Jokic contra o Golden State. Só que esse aí foi na temporada regular, né? Em playoff é diferente. Corre Pleu, Tim, cara, eu tô acompanhando faz uma cota que só agora percebi que não é mais o canal Chua. O que aconteceu com o Chua não existe mais, gente, tá? O Chua tá paradinho lá. Mas as entrevistas estão lá ainda, tá? Tem bastante conteúdo legal lá. Beleza, Young Knicks em 6. O Heitor Lopes falando que o Haliburton é uma super estrela. Roberto Silva, deu a gente uma mistura de felicidade e tristeza. Perder o Curry na série é algo fatal. A esperança é ele conseguir voltar ainda na série. Porém, roubamos o mando. Graças a ele, Bagre Hilde, Jeg Hilde, eu te amo demais. Nos salvou, virou o Alfred, o Batman e o Robin. Os Vingadores, todo mundo. Pelo milagre Goldão. Vamos pelo milagre Goldão.
Tá acabando, calma aí. Fala, Guilherme. E o Golden State, hein? Rafael Leão falando aqui. Acho que o Curry não volta para essa série. Se não foi algo grave, deve levar de 7 a 14 dias. Acho que os Rockets acostumou a gente com um nível de dificuldade que, no final das contas, ajudou a conseguir a se virar mesmo sem ele. Grande jogo coletivo, Rio de maluco, nem o short cedo colocou. É verdade, o Buddy Hield colocou o short errado para entrar em quadra, gente. Mano, é muito doido. O Vladimir, CP82. Tem a dó, só pó, chama o Thor. Tchau, Cavs em 4. Uau! Será que vai dar Indiana em 4? Será que vai ser uma varrida? Eita! Henrique Rocha, bom dia, casal. E o Golden State em 1-0, vamos segurar a emoção. Espero que o pai do Haliburton tome juízo, porque o cara chamando a responsa jogo após jogo tá virado no Red Miller, verdade. A Luísa Pirajá, a Luísa, que não tem mais bom senso, ela perdeu o bom senso, agora ela vai na emoção. Esqueçam qualquer possibilidade de bom senso, é a primeira frase dela aqui. Nem nos meus sonhos mais delirantes eu acreditava que o Indiana iria abrir 2 jogos assim. E esse final delirante que a juizada garfando o Indiana na cara larga. Eu gritei e não foi pouco. Como é bom gostar de basquete, vamos Pacers! O Bruno Freitas está aqui. Fala, Gui, como defendeu o Golden State ontem. O ataque do Minnesota errou muito mais bola do que contra os Lakers. Só preocupa a lesão do Curry. Os Cavs tiraram 40 litros de leite e chutaram o balde. Agora só falta. Favoritismo não ganha. Deram uma banana. Ohio virou a casa da mãe Joana. O jogo virou pro Indiana. Abraço. É isso, Brunão. Bruno Freitas aqui, sempre colaborando muito com a gente. Então, se você está cansado da minha voz, fiquem tranquilos, que amanhã Gabriela está de volta para colocar mais caos ainda nesse programa, que vocês já sabem, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aqui, que até uns 30 comentários a gente lê, tá? Se bater 80 aqui no último programa, a gente tem que selecionar aqui, tá bom? Beleza, galerinha? Então, até amanhã, que hoje tem 2 jogaços, então vai ter muita coisa para falar amanhã também. Tchau!